O opressor já se amoldou às formas de luta dos trabalhadores. Hoje vou conversar com o amigo internauta sobre as estratégias da atuação dos sindicatos em nossas lutas. Nesses quase 2 séculos de lutas sindicais, os trabalhadores avançaram muito, mas o modo de produção capitalista também sofreu radicais transformações. As formas de administração das atividades industrial, comercial e extrativista foram sendo transformadas para possibilitar ao capital a obtenção de lucros cada vez mais astronômicos através da voraz exploração e da espoliação da mão de obra, o patrimônio do trabalhador. Em um mercado globalizado, onde a concorrência não tem nenhum limite e que permite até o antropofagismo e o predadorismo, o aumento do lucro só pode ser obtido pela exploração do elo mais frágil, o trabalhador. Olhando para este cenário, percebo, e não sem temor, que os sindicatos brasileiros mudaram muito pouco ou quase nada suas estratégias de lutas. Essas parecem remontar ao tempo da primeira Revolução Industrial. Por outro lado, temos que entender que estamos a um passo do estabelecimento do tipo de relações trabalhistas em que o trabalhador será obrigado a ser agente de venda de seu trabalho, bem à maneira das relações comerciais fornecedor versus consumidor, só que reguladas pelo exército reserva de mão de obra de que falou Marx. E aí? As novas formas de exploração do trabalhador, inventadas pelo neoliberalismo, só podem ser vencidas com o uso de novas estratégias táticas de lutas. Entre nós, um dos muitos marginais que habitam a Câmara dos Deputados, em uma suprema falta de pudor e de respeito a quem faz a riqueza do país, mas dela não participa, declarou que uma das quadrilhas que atuam no Congresso, aquela que está destruindo a CLT, que esta não deveria ter existido nunca. E isto basta para que se entenda a gravidade da situação. E isto acontece no tempo em que o cidadão brasileiro assiste estarrecido a uma verdadeira enxurrada de denúncias da corrupção cometida pela classe política em conluio com grandes empresários nacionais e internacionais. Esses inimigos do povo e do Brasil, alinhados à corja comandada pelo golpista que se esconde no Planalto, numa demonstração de supremo cinismo e descaramento, afirmam, para justificar a traição, que o fim das leis que protegem o trabalhador e a destruição das garantias e conquistas obtidas por ele, à custa de muita luta e sacrifícios de vidas, propiciará a criação de milhares e milhares de empregos. Tal afirmação é tão verdadeira como o é uma nota de R$3. O que dinamiza o mercado de trabalho não é a aniquilação da proteção do elo mais fraco da corrente, mas o surgimento de um espírito nacionalista de desenvolvimento que o empresário brasileiro não tem. Este cenário evidencia um fato inquestionável. As estratégias de nossos sindicatos têm pouquíssimas chances de sucesso no enfrentamento das novas estratégias de ataque impostas pelos empresários com a autorização do Executivo e do Congresso Brasileiro contra o trabalhador. As grandes manifestações, as passeatas e as greves são importantes, mas
como temos assistido nesses novos tempos, por si só não resolve o problema. Outras formas de organização e outras estratégias de lutas mais originais e eficazes são urgentes. Sugiro como exemplo: primeiro, a aproximação dos trabalhadores via sindicatos das comunidades. Isto é decisivo. A união de esforços das confederações, centrais e sindicatos para a criação de veículos de comunicação populares como rádios, jornais e televisão sindicais. A formação de equipes técnicas multiprofissionais para acompanhar a execução de orçamento nos 3 níveis da administração pública. A fiscalização mais efetiva do trabalho dos legisladores. O estabelecimento de uma aliança com igrejas e organizações comunitárias para obter o apoio e afirmar parcerias nos enfrentamentos. A instituição de comitês municipais para a escolha democrática de candidatos representantes dos trabalhadores a eleições para o executivo e para o legislativo. O sindicalismo criou a consciência de classe nos trabalhadores e isto foi decisivo, mas é hora de avançar.